Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui está a Bíblia Sagrada, o nosso tesouro, a palavra de Deus, a palavra bendita do nosso Senhor, a bússola do crente, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Hoje vamos adentrar no Salmo de número 77. 7 é o número de Deus e 77 é a porção dobrada de Deus na sua vida. Eu profetizo isso sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. 77, o número de Deus, o próprio Deus, a unção de Deus, a graça de Deus e a presença de Deus numa porção dobrada, 77 de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Nosso tema de hoje, a primeira parte, nós vamos dividir esse salmo, os 10 primeiros versículos, depois os outros 10, num outro momento, quem sabe amanhã ou então na segunda-feira, as grandes obras e a misericórdia de Deus. Que relação tem as grandes obras de Deus, os grandes feitos do Senhor e a sua misericórdia sobre as suas criaturas, sobre os seres criados? Nós vamos aprender isso. É um salmo ao mestre de canto, Jedutum, né? E aqui Jedutum era o mestre de canto, e é um salmo de Asaf, o mestre, né? O ministro de música de Davi no tabernáculo em Jerusalém. O texto sagrado aqui, Asaf escreveu vários salmos, quase 30 salmos foram escritos por Asaf, e Asaf aqui, tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nos ensina coisas valiosas acerca da vida cristã, da vida com Deus, da intimidade com o Senhor, da vida de adoração e da vida do adorador. Ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. E uma das certezas e convicções do crente é isso. Se nós erguemos a nossa voz, o Senhor irá nos ouvir. O Senhor tem os seus ouvidos atentos para aqueles que clamam o seu nome, para aqueles que o invocam em tempo oportuno. E é interessante, lá em Hebreus, a Bíblia diz que nós podemos chegar com ousadia e confiança ao trono da graça. Através do sangue de Jesus, nós temos acesso pela oração, pela adoração, pela intimidade com Deus, direto no trono da graça, direto ao trono de Deus, tendo a plena convicção e a certeza que no momento oportuno, no momento de necessidade, nós clamaremos, como diz aqui o salmista, 77, versículo 1, se nós elevarmos a nossa voz ao Senhor e clamarmos ao Senhor, Ele irá nos atender. Quantas e quantas vezes Deus tem atendido as suas orações? Quantas e quantas vezes Deus tem feito coisas até maiores do que você pediu diante do Senhor. No versículo 2 diz: no dia da minha angústia procura ao Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Olha que coisa linda. No dia de angústia. E aqui é Asaf falando, um mestre de canto, um mestre musical, um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor. Ele também passava por angústia. O próprio Jesus no Getsêmani passou por angústia. A Bíblia diz: a minha alma está angustiada. A angústia faz parte da condição humana, mas se nós procurarmos ao Senhor, se nós erguemos as nossas mãos durante a noite, durante o dia, em todo tempo, em todo lugar, Deus irá nos atender, Deus vai nos responder, Deus irá nos consolar. Por mais que a nossa alma, muitas vezes, sozinha, não se consola, como diz o salmista, o nosso consolo vem do céu, o nosso consolo vem de Deus. Terceiro lugar, lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Né? Aqui ele está tendo um momento deprê aqui, um momento de angústia, um momento tremendo, quando ele diz lembro-me de Deus e passo a gemer, né? Ele passa a sofrer aqui. Medito e me desfalece o espírito, ou seja, quando provavelmente que ele estava olhando para dentro de si, seus erros, suas falhas, seus problemas, seu espírito enfraquecia, desfalecia. Aí vem o 4, não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Né? Então, aqui nós vemos que o salmista estava aflito, estava afligido, seu espírito angustiado diante dos problemas, das dificuldades que ele estava enfrentando. Versículo 5, penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos dos passados tempos. Então ele começa a trazer a memória
aquilo que dá esperança, ele começa a trazer à memória as grandes obras, os grandes feitos, as maravilhas que ele já havia recebido de Deus, aquilo que Deus já havia feito em outros tempos, em passados tempos na sua vida. Tem um outro trecho de um dos profetas menores que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A gente só tem que trazer à memória aquilo que nos faz bem, aquilo que edifica, aquilo que produz esperança para nós. Versículo 6, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Aqui é como se ele estivesse fazendo uma autoavaliação ao findar o dia, à noite. Ele indaga o seu espírito, ele faz uma análise de como estava o seu coração, o seu espírito diante de Deus, e o seu próprio espírito perscruta, ou seja, ele pede que Deus venha sondar, venha perscrutar, venha lá no íntimo do seu coração, do seu espírito, revelar qualquer coisa que ele precisava mudar, qualquer coisa que ele precisava restaurar diante do Senhor. Versículo 7, rejeita o Senhor para sempre? É uma pergunta. Será que o Senhor me rejeitará para sempre? Acaso não torna a ser propício? Ou seja, será que Deus não é capaz de me propiciar, né, de me purificar, de me perdoar do meu pecado? E a resposta, é claro, é sim. O Senhor não rejeita para sempre as suas criaturas, principalmente aquelas que se arrependem, se quebrantam na sua presença, reconhecem erros e falhas. Sim, Deus pode ser propício, nos perdoar, nos purificar de toda a iniquidade. A Bíblia diz lá em 1 João, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8, cessou perpetuamente a sua graça? É uma pergunta e é claro que não. Caducou a sua promessa para todas as gerações? É claro que não. Deus é fiel às suas gerações, né? Ao seu remanescente fiel, não somente a nós, mas os filhos dos nossos filhos. Se andarmos na presença do Senhor, as bênçãos e promessas de Deus atingirão não somente a nossa vida, mas as nossas gerações serão agraciadas e abençoadas e alcançadas perpetuamente pela graça de Deus. Versículo 9, esqueceu-se Deus de ser benigno? É claro que não. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é benigno, ou seja, quer o nosso bem, deseja o nosso bem. Deus é bondoso, ele pratica obras boas, maravilhas, grandes obras em misericórdia de Deus estão disponíveis para nós. E ele continua dizendo, esqueceu-se de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? É claro que não. As misericórdias do Senhor, diz um dos profetas menores também, ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso é a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus, ele tem compaixão das suas criaturas e principalmente dos seus filhos. Sim, as misericórdias e a benignidade de Deus, o querer o nosso bem estão disponíveis para nós. E para fecharmos, versículo 10, então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? E é claro que não, Deus é imutável. Por mais que você esteja passando por luta, por aflição, por angústia, como disse aqui o salmista, lembre-se, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel com relação às suas promessas, Deus é imutável, ele não tem sombra de variação, nem muda assim como muda e é volúvel os seres humanos, não. Quanto à sua essência, o seu caráter, aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode se contradizer, ele não pode se contrariar, Deus é fiel. Amém? Então, a destra do Altíssimo não mudará. Mesmo diante da nossa aflição, luta e problema, Deus é imutável, Deus é soberano sobre aquilo que você está passando, lutando, padecendo, sofrendo, seja o que for, Deus irá intervir. Se você clamar ao Senhor, como diz o primeiro versículo, se você elevar a Deus a sua voz e clamar ao Senhor, elevando a sua voz diante do Senhor,
Ele irá te atender. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. E Deus atenderá o pedido, o clamor, a dor do seu coração. Às vezes a gente está sofrendo, passando por uma luta, uma dificuldade, e a gente pergunta, né, para nós mesmos, onde é que está Deus em meio ao meu sofrimento? Deus está contigo. Deus sabe aquilo que você está vivenciando. Jesus se tornou homem, se fez carne e habitou entre nós. Ele experimentou o que é a dor e o sofrimento e sofreu muito mais do que nós, para que nele nós tivéssemos livramento, libertação, cura, restauração. E ele pudesse sentir na condição humana aquilo que nós sentimos, aquilo que nós padecemos. Por isso que ele é fiel para nos socorrer, nos ajudar, dar provisão de forma soberana, majestosa, gloriosa, com as suas grandes obras, seus grandes feitos, com a sua misericórdia. Deus irá intervir a nosso favor, mudando a nossa história. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Salmo 77, de 1 a 10. No próximo encontro, vamos continuar de 11 a 20, Salmo 77. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Dá um joinha aí, aperta nesse aviãozinho aqui, compartilhe através do seu story, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, seja o que for. Compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Nos ajude a chegarmos mais longe. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa ouvir está aqui, nesse devocional, nessa palavra. A gente tem ouvido relato, ouvido testemunhos tremendos de como Deus fala conosco através de homens e mulheres de Deus que se consagram no altar do Senhor. Então, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Aqui no link de descrição, embaixo também, tem todas as nossas redes sociais, horários de culto, endereço da igreja, as informações de como você pode contribuir com esse ministério, ministério pastoral, ministério de pregação da palavra, ministério de edificação do corpo de Cristo. Você pode se engajar conosco através da sua generosidade. Desde já nós agradecemos o carinho, o amor, o afeto, a conexão dos irmãos conosco através desse ensino da palavra, que você cresça, floresça, se desenvolva, amadureça cada dia mais à luz da palavra de Deus. Siga o nosso site, pastorgiovanni.com, tem todas as nossas redes sociais, todas as nossas mídias, tudo aquilo que nós temos. Tem vários artigos ali, tem 8 cursos de graça para você fazer, cursos de maturidade, cursos de crescimento espiritual, que estão disponíveis para você, e tudo isso é possível através da ajuda de irmãos preciosos, assim como você. E venha nos conhecer, Igreja Casa na Rocha, nossa comunidade, a nossa igreja, toda quarta-feira às 20 horas, Igreja Casa na Rocha. No domingo, 2 cultos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, culto matinal. Domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas também temos o culto da família, que é o nosso culto principal. Domingo, 19 e 9 horas, e na quarta-feira, às 20 horas, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Também o nosso site é casanarrocha.com. Mesmo o site do Pastor Giovanni é o site da igreja. pastorgiovanni.com ou casanarrocha.com. Nós temos ali mais de 3.300 vídeos, áudios, muitos artigos, muito material, tudo isso de graça, para abençoar você, tua casa, tua família, te fazer crescer e florescer no Senhor. Tá bom? Isso é possível através da colaboração dos irmãos, e nós agradecemos o carinho e o afeto da sua vida. Amém? Deus seja contigo. Deixa aqui no link de descrição também de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. O que você achou do Salmo 77, que fala sobre as grandes obras e a misericórdia de Deus? Um Deus que é pessoal, um Deus que interage na história humana, um Deus que muda a nossa sorte, um Deus que, se nós clamarmos, Ele nos ficará atento, com seus ouvidos atentos, e responderá o clamor do nosso coração. Um grande abração, beijão, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade sejam dados àquele que merece toda honra e toda glória.